Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Camila da Eu Mostro. Eu sou marketing dentro da plataforma. E depois, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e como é feito, corre lá no nosso stand. Mas o objetivo aqui da nossa live é trazer um pouquinho mais sobre a informação de como tem sido o ESG no mundo dos negócios, mas de uma forma mais descontraída, sem muitas formalidades, apesar de ser um assunto importantíssimo, e também como essas ações vão gerar mais valor para a tua marca. Então, para esse Eu Mostro Convida, a gente chamou aqui a Flávia Vanelli, que tem sido uma grande parceira nossa na Eu Mostro. Primeiro, a gente quer agradecer, né, em nome de toda a equipe da Eu Mostro, por mais uma vez você ter topado debater um pouquinho mais sobre o mundo do ESG e trazer o teu conhecimento junto com a gente. E agora eu vou deixar você se apresentar melhor. Oi, gente. Oi, Camila. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu faço parte da Rato Roy e também sou curadora do projeto Conexão Criativa e Comercial. Convido a todos para visitar o projeto especial, conhecer um pouco sobre todas as soluções sustentáveis que a gente tem por lá. E uma delas, o nosso grande destaque é Eu Mostro, que vem aí falando de controle, falando de transparência, falando de rastreabilidade. Camila vai contar um pouquinho mais, né, Camila? Claro, vamos lá. Bom, sobre Eu Mostro, eu vou dar assim um resumo geral aqui. Eu Mostro é uma plataforma de transparência, onde a gente pode contar todas as histórias por trás do rótulo, tudo que vem envolvido na parte de transparência, desde a parte de insumos até a parte da como chega na indústria, como chega lá na ponta até o consumidor final. E tudo isso a gente vem para contar um pouquinho mais sobre a estratégia de ESG que as empresas têm feito, né, atualmente. Eu acho importante a gente contar aqui um pouquinho de onde que surgiu essa sigla, né, que muito tem se falado. Ela é uma sigla que significa Environmental, Social and Governance. Significa que ela corresponde às práticas ambientais, sociais e governança de uma organização. Assim, a título de curiosidade, da onde ela surgiu, ela foi cunhada pela primeira vez na conferência de Who Cares Wins em 2005, que reuniu ali investidores institucionais, gestores de ativos, enfim, analistas, pessoas que eram envolvidas, né, com esses objetivos de valor ambiental, social e de governança. Então, um grande ponto quando foi feita essa reunião é que esses participantes, eles concordaram de que todas essas estratégias eram importantes no contexto de investimento a longo prazo. Mas o que significa, né, o ESG? Agora que eu contar o que significa cada letra dessa... Vai ter bastante edição. Bom, e agora que eu contar o que significa todas as letras dessa sigla, vai ficar muito claro por que a gente precisa ter como estratégia na empresa e também o porquê que ela gera mais valor nos produtos. Vamos lá, vamos começar aqui pela letra E, que seria de environmental. Ou se a gente trazer, né, para o português, que também a sigla pode ser como ASG, seria o A de ambiental. O ambiental significa que a tua empresa ou a tua marca, ela começa com as preocupações ali do que você está usando nos recursos naturais, por exemplo, como que você está fazendo a gestão da água, como que você está fazendo a gestão de energia, por exemplo, como que você tem cuidado da biodiversidade, muito por conta de que a gente tem usado os recursos naturais, mas como que isso vai voltar? Como que isso vai ser feito? Se a gente passa ali para a letra S, de social, significa que a tua marca ou a tua empresa, ela vai estar preocupada com o que tem os impactos da comunidade ao redor, com o bem-estar dos seus colaboradores, como que está
a igualdade e a diversidade dentro do teu quadro. E o G, que é de governança ou governance, né, no termo ESG, é da responsabilidade dentro do teu quadro da governança, de práticas anticorrupção, respeito à legislação e à ética que tem dentro da empresa. Então, e por muito tempo as empresas enxergaram esses pontos do ESG como pontos de prejuízo ou como pontos de até mesmo perca de tempo ou muito complicado implementar isso tudo dentro da empresa ou dentro da marca. E assim, se a gente levar para o contexto de que realmente as mudanças elas não são fáceis de fazer dentro de uma empresa, mas eu acho que no quadro que a gente vive, a gente não tem mais muita escolha de não colocar esses pontos dentro da empresa. A gente precisa fazer essas mudanças, antes de tudo, não como marca, mas para a gente ser como seres humanos melhores mesmo e sobre o que a gente vai deixar. Então, e se a gente traz também para o lado do consumidor nisso tudo, e voltar para números de pesquisas, a gente já tem aqui pesquisas que apontam que mais de 70% dos consumidores, eles não se importam de pagar 5% a mais do teu produto, desde que ele seja ecologicamente correto, ele esteja dentro desses processos do ESG. E a gente está falando ainda de um consumidor que, inclusive, em categorias de compra de um carro, de construção, enfim, que são segmentos maiores, digamos assim, e ele não se importa de pagar esses 5% a mais, contanto que a tua empresa ou que a tua marca esteja fazendo aquele produto dentro desses pontos do ESG. Então, o ESG ele não deixa divisar o lado do lucro, mas ele muda os caminhos de como fazer isso tudo acontecer, que é um caminho mais justo e um caminho com responsabilidade. Então, dentro disso tudo, dentro de tudo que a gente tem falado do ESG, de todos esses pontos, me diz como que um produto, lá no final, ele não vai ter um valor maior agregado, né? Se você cumpre com esses pontos ou tenta cumprir com algum desses pontos. Aí você pode perguntar para nós, né, ou dizer, mas nesse momento eu não consigo abraçar um mundo, ou nesse momento a minha empresa não consegue fazer todos esses pontos de ambiental, de social e de governança, por vários motivos, né? Às vezes é por motivos mesmo de uma equipe pequena, ou de correria, ou por alguma parte, né, financeira. Mas eu tenho certeza que em algum ponto é possível começar a fazer pelo menos um pouquinho da parte social, um pouquinho de cuidado ali com o meio ambiente, ou começar a colocar um pouco mais de diversidade no teu quadro ali, de quem está envolvido nas tomadas de decisões da tua empresa ou da tua marca. E esse também é um pedido do consumidor que tenha mais transparência, né, sobre todas essas práticas que estão sendo colocadas na mesa, digamos assim. Então, juntando tudo isso, a gente consegue cuidar de pontos como meio ambiente, como a comunidade, como quem está trabalhando pela tua marca, pela tua empresa, e colocar também a parte ética, fiscal e a transparência por trás do teu produto e da tua marca. Então, Flá, eu queria também que você comentasse um pouquinho para a gente como que você acha que tem sido esse caminho aqui no Brasil e falar especificamente um pouquinho do mundo da moda, do designer, né, que é onde você está bem inserida. Enfim, traz um pouquinho dessa tua experiência para nós. Obrigada, Camila. Eu acho que é muito importante a gente contar, explicar cada vez mais, desmistificar esses critérios. É muito importante a gente entender o contexto onde a gente está,
porque isso é muito novo para as empresas, né? A gente está falando de um novo cenário, a gente está nesse limbo entre a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial, onde essas tecnologias elas começam cada vez mais a nascer e trazer aí possibilidades para que a gente coloque na prática a sustentabilidade no dia a dia das nossas empresas. Aí eu mostro exatamente o produto disso, né? Quando ela traz uma tecnologia para você poder mostrar para a sua cadeia produtiva, para o seu cliente final, para o mercado, né? Todos esses critérios, os critérios ambientais, os critérios sociais, os critérios de governança, é exatamente o que ela está falando para você, é que cada vez mais é importante você falar sobre o seu impacto positivo no mercado. E isso é algo muito novo. Na terceira revolução industrial, é a primeira vez que a gente começa a considerar a sustentabilidade, porque antes a gente não tinha preocupação com os recursos, né? A gente extraía os recursos cada vez mais e não tinha essa preocupação. A partir dessa terceira revolução industrial, isso começa a gente começa a entender o impacto que a gente está tendo, né, no planeta, e agora nesse limbo entre a terceira e a quarta, a gente começa a ser cada vez mais questionado, cada vez mais cobrado. Camila falou do consumidor final. Sim, o consumidor final ele quer cada vez mais informação sobre seus produtos e ele também quer saber o que ele vai fazer com aquele produto depois que ele não tiver mais ali o seu papel ali, que ele não fizer mais sentido. Então são várias questões, são questões da cadeia produtiva, são questões também sobre o produto, sobre os seus materiais, se ele, depois que ele não tiver, né, mais seu papel, ele vai servir para quê? Né? São várias perguntas e essa tecnologia ela ajuda a gente a responder essas questões, né, a conectar a cadeia produtiva, a mostrar a origem. Camila falou muito bem, contar as histórias por trás, né, quem são as pessoas, quais são, né, as atividades, os impactos ali relacionados, o compliance, e depois para frente, né? Como que a gente fala para esse consumidor, né? O que ele faz com esse produto, que história que tem naquele produto, como é que ele pode atualizar aquele produto daqui para frente, se em algum momento ele parar de fazer sentido, como é que ele pode fazer uma manutenção naquele produto, como é que ele pode até mesmo retornar para a nossa empresa. Então, são coisas que a gente precisa começar a colocar em prática. A gente vê que é exatamente todas as empresas que começam a trabalhar nesse sentido, elas estão à frente das tendências de sustentabilidade mundiais. A gente está dentro de um evento que fala de Future Proof, é um tema super importante, porque a gente fala que são lógicas de inovação à prova de futuro. Quer dizer, independente do que aconteça, se a tua empresa está ali conectada, né, ela está preparada para o que vier. Né? E eu acho que Eu Mostro traz essa tecnologia exatamente para isso, né? Para que a sua marca continue relevante e fazendo sentido para as pessoas, independente do que aconteça com o futuro, né? É verdade, Flá. O que a gente tem feito na Eu Mostro é colocar a tecnologia cada vez mais a favor do ESG, daquilo que as marcas querem trazer para o mercado e para o consumidor final, que é toda a transparência desses processos, que é contar todas as histórias por trás, trazer a importância realmente de fechar esse ciclo de todos os materiais e como as marcas têm trabalhado diante disso. Camila, isso está muito conectado com o que a gente tem falado tanto, que é a economia circular, né? A gente conseguir, a gente sabe que não dá para fazer economia circular sozinho e que a gente precisa de tecnologia para fazer isso acontecer. Então, eu acho que isso está muito conectado com isso, porque a partir do momento que a gente tem uma tecnologia que nos dá mais controle, que nos dá mais inovação e mais possibilidade de fechar esses ciclos, né? Mas a gente consegue conquistar, né, e colocar isso, a circularidade e a sustentabilidade aí na prática das nossas empresas. E é muito, muito importante mesmo a gente começar a entender que a circularidade, a sustentabilidade ainda são páginas em branco. Muitas coisas ainda vão vir
para resolver todas as questões. E isso vai ser principalmente resolvido pela tecnologia, né? Então, como a Camila comenta, né? É uma tecnologia que ela vai se adaptando, ela vai melhorando e ela vai trazendo aí cada vez mais possibilidades para a gente conseguir conectar aí todas as etapas, né? E levar cada vez mais possibilidades e dar cada vez mais suporte para esse consumidor final, né, Camila? Isso. Fá, eu queria também que a gente comentasse aqui um pouquinho dessa importância, falando sobre a rastreabilidade, que acho que é um ponto final aqui para a gente desmistificar, porque, assim, quando a gente fala de cadeias de suprimentos, enfim, de insumos e tudo mais, para nós que já estamos no meio, é um pouquinho complicado ainda entender em como funciona, em como fazer tudo isso girar de uma forma transparente e de uma forma que seja benéfico para todos os lados. E aproveitando, né, que a Rato Roy também utiliza da nossa plataforma, da Eu Mostro, eu queria que você contasse um pouquinho de como tem sido importante, né, a rastreabilidade aqui, falando um pouquinho para o pessoal, é justamente como, desde lá da parte de insumos, como esse insumo vai na produção, desde quando chega ali para a gôndola, até quando ela chega no mercado lá para o consumidor final. Então, essa é toda a parte de transparência. Eu acho que o consumidor final ele está querendo entender cada vez mais sobre a origem, né, dos seus materiais, dos materiais que compõem os produtos, né? Então, por exemplo, você está com uma jaqueta de couro, né? Eu não compraria uma jaqueta de couro sem saber que essa jaqueta de couro não está conectada com o desmatamento da Amazônia, né? Ou uma peça de algodão, né? O que tem por trás daquilo, né? Na Rato, a gente utiliza principalmente porque a gente trabalha com a revalorização de plásticos, né, de embalagens que foram descartadas, que são recuperadas por cooperativas e por recicladoras, e pela Rato Roy ela é transformada em novos materiais, em novos produtos, né, colocando e mantendo o valor desses materiais pelo máximo de tempo possível na cadeia. E é muito importante a gente poder contar exatamente qual a cooperativa, qual a recicladora, quais processos que aquele material teve, né, de moagem, de limpeza, até a chegada para a gente lá na Rato Roy. É uma grande certificação, principalmente, né, desses processos, de a gente poder realmente falar para esse consumidor final que todo esse processo é verdadeiro. A gente não está comprando embalagem nova, né? E processando e colocando isso de novo no mercado, né? Eu acho que todo esse impacto, as pessoas envolvidas, a origem, né? Tudo que a gente falou é importantíssimo, porque a gente realmente conta a história daquele produto, né? Ali que está o valor daquilo, né? Eu acho que a gente já está ressignificando muitas coisas nesse momento. A gente está ressignificando principalmente a nossa ideia de lucro, né? Porque lucro, na verdade, é quando todo mundo ganha. Se lá naquela cadeia produtiva que a gente teve, né, a gente teve ali questões dos nossos telhados de vidro, né, que principalmente na indústria de moda, a gente tem muito disso, né? Se a gente não tem compliance lá na cadeia produtiva, se a gente. E daí não é lucro, né? Lucro é quando a gente deixa o impacto positivo que vem lá desde a origem do insumo, do material, até a chegada na empresa, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. A Rato foi uma das primeiras a usar a tecnologia, porque a gente se conectou num projeto chamado Conecta Startup, que é um projeto feito pela Softex e pelo Ministério da Ciência e Inovação. É isso, Camila? Isso. É um projeto que conecta desafios de empresas a startups. E a gente foi para esse desafio do Conecta Startup buscando soluções para a circularidade. A Rato hoje já assina como Rato Design Circular, porque a gente pensa soluções tanto para diminuir, não existir resíduos,
na cadeia produtiva, até questões, né, de como a gente pode fazer um redesign disso e transformar isso em novos produtos, fazer isso fazer mais sentido e aplicar os critérios da circularidade, da sustentabilidade, né, em todo esse sistema, né? Então a gente foi para lá buscando isso, a gente encontrou Eu Mostro, que já tinha um sistema muito interessante de troca de custódia desses materiais, desses produtos na cadeia produtiva, e que a partir dessa plataforma do Conecta Startup foi se conectando cada vez mais com a economia circular e trazendo essas soluções incríveis para o mercado. A gente começou a testar isso lá na Rato, né? E é muito incrível a percepção do nosso cliente final quando ele recebe lá o nosso produto, quando ele recebe, ou as marcas, quando recebem os nossos materiais. A gente está num evento, né, principalmente voltado para os componentes, então aqui a gente vai ter muitas empresas, né, de materiais. Então, para a gente, a Rato também é uma empresa de material, além de também fazer a transformação do design, mas a gente também vende o material que a gente transforma, que são os laminados, que a gente chama de Byplastic. Então, quando ele chega lá para a nossa marca, para a marca que é cliente da gente, e esse cliente tem a certeza da onde que veio, por que processos passou, quanto que economizou de energia, quanto que economizou de aterro sanitário, né? Que ele tem todas essas informações, o valor do nosso produto é outro, né? E a gente fala de um mercado que, às vezes, está lá brigando, né? Tá lá brigando por valor, né? E aí a gente vê essa outra realidade, que é uma realidade conectada com a sustentabilidade e o quanto de benefícios que a gente pode ter, principalmente em competitividade. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, a contribuição aí da nossa experiência com a Eu Mostro. Claro, Flá, muito obrigada por compartilhar toda essa informação, toda essa experiência tua de mercado e com a Rato também, enfim, por acreditar também muito no nosso trabalho, daí eu mostro para nós é uma honra trabalhar com marcas assim, que a gente tem visto, né, todo o empenho para fazer essa mudança. E falando assim um pouquinho de todo esse trabalho, né, que vocês têm feito e outras marcas, tem sido muito legal também ver a contrapartida do consumidor com tudo isso. Porque como a gente já falou, como eu falei ali um pouquinho antes, as empresas tinham muito essa visão de que era prejuízo, era perder tempo e tudo mais. Ou Mas uma o ação periférica, né? Ou não estava no isso, centro do negócio, né? exato. E o consumidor veio, tem se tornado cada vez mais curioso daquilo que tem comprado, daquilo que tem levado para sua casa, tem acessado QR Codes para saber o que está acontecendo, tem buscado saber as histórias da marca, o que tem ajudado, se tem ajudado as comunidades. Enfim, isso tem sido muito legal para o mercado e tem nos animado a continuar nesse caminho da transparência, divulgando o ESG, tendo esses debates de uma forma simples, e é possível a gente entregar um produto que tenha uma história legal por trás, que cuida do meio ambiente, que cuida das pessoas, da sociedade, e que isso tenha um valor a mais. E esse equilíbrio é cada vez mais urgente, né? Esse equilíbrio com os nossos negócios, com o que a gente produz, né? Com a qualidade de vida das pessoas, com a qualidade do meio ambiente, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar cada vez mais com isso. E a gente também, como produtores, né? A gente não quer mostrar para o mercado uma cadeia suja, a gente não quer mais ter uma cadeia suja, ninguém quer ver o seu atacador lá, o seu cadarço no mar, né? Ninguém quer mais ver a sua marca do seu calçado numa reportagem sobre poluição, né? Então, eu acho que isso fica cada vez mais claro, né? A gente precisa cada vez mais trabalhar esses impactos positivos e contar isso para as pessoas, porque é aí que a gente vai agregar valor a todas as ações de sustentabilidade que as empresas têm feito. E eu queria complementar
que no projeto Conexão Criativa, a gente inspirou e encorajou a maioria das empresas que fazem parte ali dessa exposição a mostrarem as suas histórias, a contarem um pouco mais sobre a transparência dos seus produtos, né, das suas soluções sustentáveis. Então, vocês vão perceber, na hora que vocês estiverem navegando lá no projeto Conexão Criativa e Comercial, vocês vão ver, ao clicar nas empresas, que algumas vão ter lá, eu mostro transparência e um link. Nesse link, vocês conseguem acessar e entender um pouco mais. Vai lá, é um selo, vai direto para a plataforma da Eu Mostro e tem um selo lá com esses cadastros, né? Dessas histórias e de tudo isso, né, que a Camila foi contando até agora. A gente fez isso, foi realmente um teaser, né? A gente acha que as empresas elas precisam cada vez mais se exercitar dentro disso, porque isso, como a gente falou no começo, é uma estratégia de futuro, né? A gente precisa começar a colocar isso no dia a dia, né, das empresas, né? Então eu convido todo mundo a irem lá no Conexão Criativa e Comercial e visitarem essas empresas, visitarem a plataforma do Eu Mostro. A gente vai ficar até dia 16 de julho online, das 10 às 18 horas. Então, quem quiser conversar com a Camila, né, Camila? Camila está ali Claro. para tirar todas as dúvidas referentes aos critérios ESG, né? Também está ali para tirar todas as dúvidas sobre a plataforma, sobre como a empresa pode dar esse primeiro passo. Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente começar a entender que, independente do nosso tamanho, se a gente é pequeno, se a gente é grande, se a gente é médio, a gente pode fazer parte disso, né? É para todo mundo, né? E precisa ser para todo mundo, né? E que a Eu Mostro está aí para ajudar a gente a falar desses impactos positivos para o mercado. É isso aí, né, Camila? Com certeza, a gente espera o contato de todos. Como eu já disse, agora depois da live, vão lá no nosso stand, dar uma olhadinha geral em todas as informações. E a gente está aqui à disposição para conversar cada vez mais sobre SD, sobre transparência, sobre como a nossa plataforma pode ajudar as marcas a comunicar todos esses pontos e entregar para o consumidor final. Flá, mais uma vez, muito obrigada por topar essa conversa junto com a gente. Eu que agradeço. Esse é um assunto pelo qual eu sou apaixonada, então eu poderia ficar aqui horas falando, mas eu tenho certeza que vocês vão ter uma ótima conversa. Falem lá com a Camila, entrem lá no stand, aproveitem essa oportunidade. Até mais, gente. Isso, até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.